A partir de 2021, o Brasil entrou numa espiral de arbitrariedade que foi se avolumando e hoje está parecendo que nós estamos numa ditadura. E aí você fala, João, defina isso aí, ditadura ou democracia? Bem, defina você o que é uma ditadura. O que é uma ditadura de esquerda? O que é uma ditadura de direita? Bem, eles acusam que em 1964 houve uma ditadura de direita, que o regime militar entrou, né, e começou a reprimir os opositores. Quem eram os opositores? Geralmente eram professores de faculdades, intelectuais, artistas, jornalistas e estudantes. Né? Estudantes de faculdade, principalmente da faculdade de Direito, Filosofia, História. Né? E esse povo se manifestava e tentava reagir a esse governo autoritário que se colocou a partir de 1964, através de presidentes militares, né, do Exército. Foram 20 anos, né, de governos militares, sempre com essa oposição contestando. Mas a vida era normal. As pessoas que não estavam envolvidas na política levavam a vida normal. Trabalhavam, faziam sua poupança, iam no futebol, assim como hoje. Institucionalmente parece que está tudo normal. Assim como nos 20 anos de governo militares, a grande maioria da população achou que estava tudo normal, porque as pessoas não estavam preocupadas com a questão política. Estavam preocupados com o país, né, institucionalmente se desenvolvendo, né? Teve até um período de milagre econômico. O Brasil conseguiu, né, uma posição significativa no ranking mundial, conseguiu construir hidrelétricas e, enfim, tinha os descontentes, que era uma minoria que chamava oposição. E essa oposição, ela era barulhenta, ela era agitadora e era guerrilheira também. Pegavam em armas, explodiam bombas, assaltavam bancos, né? Tentava recuperar o poder, né, de forma incisiva. E aí foram acontecendo os atos institucionais. 1, 2, 3, 4, 5, que eles chamam de AI-5, né? Que era um mecanismo para poder reprimir, né, essa resistência da oposição, que se tornava uma resistência bélica. Né? Eles tinham um movimento de guerrilha. Sequestravam embaixadores, né, assaltavam bancos, para criar essa oposição. Então teve pessoas que foram presas, pessoas que foram exiladas, pessoas que também pode ser que foram mortas, pessoas que foram torturadas. Por quê? Porque eram pessoas que estavam querendo recuperar o poder. Seria o considerado pessoal da esquerda. E agora? Nós temos um regime democrático? Para quem? Para a oposição? Ou para a grande maioria da população que não está nem aí para a política? Assim como nos 20 anos de governo militares, a maioria da população não estava nem aí para a política. Vivia uma vida normal, tá certo? Tinha lá as restrições, por exemplo, tinha a censura, né? Você assistia qualquer programa de televisão, quando ia começar, vinha uma tarja na frente falando assim, né? Serviço de censura, liberando esse programa. Então, todos os programas tinham que passar por o crivo, né, do censor do governo militar na época, para saber se podia passar para a população. Então, sim, tinha censura. E hoje? Temos censura? E aí a censura se dá onde? Na televisão? Ou se dá na internet, nas redes sociais, aonde a informação flui mais? Bem, é sobre isso que nós estamos falando, sobre o inquérito do fim do mundo, que eles chamam de inquérito das fake news. E qual que é o comparativo que eu vou fazer sobre o que o inquérito das fake news tem a ver
com os atos institucionais da ditadura militar, que eles chamam de governo dos regimes militares, né, que criou mecanismo de exceção, né, para poder reprimir a oposição. Vocês vão analisar se o que está acontecendo no Brasil hoje tem um paralelo ao que aconteceu durante o regime militar. Porque hoje a gente pode dizer que nós temos uma ditadura da esquerda. E aí a ditadura da esquerda vai se opor contra quem? Vai se opor contra empresários, vai se opor contra a população, do modo geral, né, que protesta querendo democracia, querendo transparência no processo eleitoral, querendo liberdade. Então, vamos analisar se o Brasil vive hoje sobre um regime de ditadura de esquerda ou se existe uma democracia disfarçada, né? Então, vamos começar com uma frase, um trecho que eu já aproveitei do presidente do STF, o ministro Barroso, num momento raro de lucidez, quando ele se refere ao enfrentamento, né, da corrupção através do que ficou conhecido como Lava Jato. O que foi a Lava Jato, né, e o que deixou de ser a Lava Jato? E o que foi que a Lava Jato produziu durante os períodos que ela se operou? Então, na voz lúcida de um ministro do STF, que hoje é o presidente dessa instituição, vamos ver como ele interpreta a presença e a existência da Lava Jato dentro da sociedade brasileira. Houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. Estrutural, institucionalizada e sistêmica. A corrupção, segundo Barroso, está entranhada no poder. Essa é uma visão que ele tinha antes, né, do Bolsonaro assumir o governo. Isso era por volta de 2016, por aí, né, até 2017. Então, a visão que ele tinha, o ministro do STF, de que a Lava Jato enfrentou quem? Enfrentou o Estado profundo, sistêmico, uma corrupção endêmica. E aí hoje você diz, né, que a Lava Jato ganhou da corrupção ou a corrupção conseguiu derrotar a Lava Jato? Vamos continuar ouvindo a frase do Barroso. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. Eu não sou um revisionista nessa matéria, não. É claro que você pode encontrar um erro aqui, um erro ali. Agora, todos os melhores advogados criminais do país, de lupa, acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação. E ela mudou o Brasil. Infelizmente, houve decisões judiciais das quais eu discordo que retardaram um pouco esse processo. Porém, a sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. Bem, que parte da sociedade que o Barroso se refere? Seria aquelas que são hoje identificadas pelo sistemão, né, que estava entranhado no poder, como os bolsonaristas, a direita, uma turma que não existia antes de 2016 e que passou a existir com essa demanda
Vamos repetir essa frase para você ver se ele não está definindo essa parte da população que hoje o sistemão, né, que é a corrupção entranhada dentro do sistema, chama de bolsonarista. Vamos ver. Ministro Alexandre de Moraes, olha que curioso. Ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. Vocês perceberam? Vamos repetir de novo aqui que eu cortei um pedacinho. Vamos lá. Acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação. E ela mudou o Brasil. Infelizmente, houve decisões judiciais das quais eu discordo que retardaram um pouco esse processo. Porém, a sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. Está entendendo? Então, o que ele está definindo? Ele está definindo o que hoje é considerado bolsonaristas. Que mudou, que a gente não quer nada desse sistema aí. A gente quer integridade. A gente quer patriotismo. Ele acabou de definir os bolsonaristas. Isso em 2016, 2017, quando Bolsonaro ainda não assumiu, ainda não foi, não estava eleito candidato, né? Não estava no cenário. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a Lava Jato bateu de frente com esse estado profundo, submerso, subterrâneo, sistêmico, corrupto, que ele diz. E hoje, esse estado virou o jogo. Destruiu a Lava Jato, caçou o procurador Dallagnol, que era um dos braços da Lava Jato, e começou a perseguir essa população que criou essa demanda por integridade, por patriotismo. Está entendendo? E daí para frente, esse sistemão que derrotou a Lava Jato, que é o submundo da política, do qual a Lava Jato enfrentou e agora sofreu esse revés, né? Por quê? Porque ganhou a corrupção. Se for olhar por esse ângulo, ganhou a corrupção. E aí, esse sistemão que está aí, cooptando todos esses poderes, incluindo o judiciário, porque o Barroso agora fala, derrotamos o bolsonarismo. Perdeu o mané, não a mola. Eleição não se ganha, se toma. Então, primeiro a corrupção cooptou a Suprema Corte? Essa é uma pergunta. Depois derrotou a Lava Jato e depois perseguiu a parte da sociedade que criou essa demanda por integridade, patriotismo. Está entendendo? Então nós vamos avaliar se esse momento que nós estamos vivendo hoje é um movimento de ditadura de esquerda. E aí nós vamos fazer um paralelo com o que eles chamam de ditadura do regime militar. Eu trouxe aqui uns recortes, vamos fazer uma balanceada, para a gente entender o que tem hoje que pode se considerar que faz com que o Brasil vive um momento de exceção, que é uma ditadura. Vamos escutar isso aqui? Ministro Alexandre de Moraes, olha que curioso, na história brasileira. Ele nasceu exatamente no dia em que foi promulgado um dos atos mais ditatoriais da história brasileira, o Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Uma das coisas mais hediondas da história do Brasil, o Ato Institucional número 5,
que instituiu a censura oficial no Brasil. E o ato 5 durou 10 anos, teve 10 anos de vigência, só foi suspenso em 1978. É bom a gente lembrar isso. A bem da verdade, a ditadura só engrossa quando começam a expurgar todas as forças da oposição que já haviam começado um processo de mudar as regras do jogo, e com elas consolidar o regime militar. As ferramentas mais relevantes para esta articulação foram denominadas atos institucionais, os famosos AIs. E, de 1964 a 1969, ocorreram os principais atos institucionais do governo militar. Agora vamos falar do inquérito eterno. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou na segunda-feira 9 que o inquérito das fake news, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, será prorrogado em 2025, para surpresa de ninguém. Segundo o magistrado, havia a expectativa de que o inquérito pudesse ser concluído em 24, mas precisou ser prolongado devido aos eventos que foram se sucedendo. Barroso disse o seguinte à imprensa, aspas, o inquérito das fake news se prolongou porque os eventos foram se sucedendo. Vamos ter um mar ainda um pouco agitado ao longo do próximo ano. Eu tinha conversado com o ministro Alexandre de Moraes há um pouco mais de um mês atrás e era mais ou menos previsto que até o final desse ano todo o material estaria com o Procurador-Geral da República, com a perspectiva de que no início do ano que vem isso chegasse ao fim. Fecho aspas. A verdadeira história do inquérito das fake news que vocês não veem em lugar nenhum. Então se finge que ele nasceu por causa de ameaças virtuais bolsonaristas. Ele não nasceu por causa disso. Nasceu porque o Dias Toffoli estava incomodado com a Lava Jato, sobre aquele movimento dos ministros do STF para aliviar a barra da classe política. Isso efetivamente aconteceu. E o Toffoli reagiu a isso, mandou investigar o procurador. No dia seguinte já estava o inquérito aberto de ofício por ele, sob relatoria sem sorteio do Alexandre de Moraes. Um mês depois veio a matéria da Cruzoé sobre o codinome do Toffoli na Odebrecht e o Moraes mandou censurar a Cruzoé. Foi assim que começou. Isso foi, 2019. Aí só em maio de 2020 que os bolsonaristas foram ser atingidos por uma operação sob decisão do Alexandre de Moraes. E aí tentou-se justificar a posteriori a abertura daquele inquérito. Tomar decisões conforme a conveniência, colocando o Brasil inteiro sob a jurisdição do Supremo. Fato é que os ministros gostaram de ter esse poder, se acostumaram em toda essa fantasia e não querem largar esse osso. Bem, então vamos falar sobre o ato institucional número 5, número 1, número 4, número 3, número 2. E vamos falar sobre o inquérito da fake news. O que isso tem de semelhante? Bem, os atos institucionais da época no regime militar, eles foi instituído, ato institucional, ou seja, ele estava fora do escopo da Constituição da época. É uma necessidade, estamos no estado de exceção. Então vamos criar um ato institucional e vamos instaurar uma censura, uma repressão, vamos cortar direitos, vamos cortar habeas corpus, vamos prender pessoas da oposição que estão ameaçando o regime. Então, não era um inquérito, era um ato institucional para preservar a instituição governamental. Então, nós estamos agora falando do inquérito das fake news. Que, se fosse um inquérito, ele teria que ser criado a partir de um objeto, e esse objeto deveria ser investigado, concluído e encerrado. E ficado nesse objeto. Isso é um inquérito. Mas como você abre um inquérito ad eterno e vai colocando nesse inquérito um monte de outras coisas que não tem nada a ver com a origem do inquérito, que até, por sinal, era uma reação à Lava Jato. Você viu o que o rapaz do antagonista falou, né? É o sistemão, é o mundo subterrâneo reagindo contra a Lava Jato. Aquilo que ele falou, a corrupção sistêmica, engendrada dentro da instituição. Então, se você cria esse ato institucional, e ele vai prolongando por uma necessidade, aí você cria esse inquérito da fake news, ele vai prolongando por uma necessidade, porque o inquérito da fake news foi criado para preservar o quê? A instituição do STF,
que estava sendo ameaçado por quem? Pela Lava Jato. Tá certo? Então, a ameaça à instituição criou a necessidade de abrir um inquérito chamado Inquérito das Fake News. E aí vai entrando todo mundo ali. Tá certo? E se não acaba, isso é um ato institucional. Porque passou a ser o quê? Passou a ser uma normativa vigente. Passou a ser uma lei marcial, porque ela não termina. Então, sim, nós estamos vivendo um período de exceção em que o inquérito das fake news é equivalente ao ato institucional número 5, o AI-5, do regime militar. Sem tirar nem pôr, apenas mudou o nome e a origem. Porque o regime militar, quando construiu o ato institucional, ele estava acima do Congresso, acima da Casa do Povo, porque isso não foi uma lei, foi um ato institucional. Então, o topo do poder era o executivo, que era o poder militar. Então, hoje, quando o Supremo cria esse inquérito das Lava Jato, isso entra já de eterno e vai encaixando tudo ali, isso é o quê? É um ato institucional, porque está acima de todos os poderes, inclusive do Congresso, porque isso não foi uma lei criada pelo Congresso. É uma exceção, é um regime de exceção. Está entendendo? Então, o inquérito das fake news é equivalente ao AI-5, ao AI-1, ao AI-2, ao ato institucional número 3, ao ato institucional número 4 do regime militar. Vamos continuar acompanhando? No ano seguinte, 65, no dia 13 de julho, o presidente criou o Serviço Nacional de Informação, cuja função era investigar possíveis opositores. Mas de início, o governo manteve um clima artificial de normalidade constitucional. A gente já falou aqui no Real Time sobre o reforço que o Tribunal Superior Eleitoral iria dar no combate às fake news nas eleições deste ano. Pois é, nesta terça, o TSE lança o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. E como isso vai funcionar? A iniciativa tem como objetivo combater a propagação de notícias falsas, discursos de ódio e conteúdos antidemocráticos. Então fique ligado nas notícias que você compartilha, porque pode dar punição. Mas vejam. Então, na época, o regime militar criou o SNI, que era um sistema de vigilância da oposição, do que eles publicavam, dos livros que eles faziam, das músicas que eles compunham. Entendeu? Qualquer coisa que era uma ameaça ao regime militar era enquadrada, podia ser punido. Está entendendo? Então, na época se criou um mecanismo, criou o SNI, que era um serviço de inteligência de espionagem da oposição. Entendeu? O SNI não era um serviço de inteligência para o governo, cuidar dos interesses da nação, não. Não, era um serviço para espionar e reprimir a oposição, que queria derrubar o regime militar. Então, o que nós temos hoje, que foi criado agora, né, que eles chamam de... Vou voltar aqui. Presta atenção. É equivalente ao SNI da época. Repetir esse pedacinho para vocês ficarem mais amadurecidos. Vamos lá? Largar esse osso. No ano seguinte, 65, no dia 13 de julho, o presidente criou o Serviço Nacional de Informação, cuja função era investigar possíveis opositores. Mas de início, o governo manteve um clima artificial de normalidade constitucional. A gente já falou aqui no Real Time sobre o reforço que o Tribunal Superior Eleitoral iria dar no combate às fake news nas eleições deste ano. Pois é, nesta terça, o TSE lança o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. E como isso vai funcionar? A iniciativa tem como objetivo combater a propagação de notícias falsas, discursos de ódio e conteúdos antidemocráticos. Então fique ligado nas notícias que você compartilha, porque pode dar punição. Está entendendo? Você conseguiu assimilar o grau de semelhança? Muda o nome, mas é a mesma coisa. Então nós estamos sim no regime de exceção. Tem aí uma ditadura de esquerda, não tem? Vamos continuar comparando. Vejam,
Aconteceu bastante coisa nos primeiros anos da ditadura, mas é no ano de 68 que a coisa realmente começa a pegar fogo. Ações armadas, protestos, discursos do Congresso e articulação política de grupos de oposição, várias tensões rolando. Um clima que será realmente utilizado como justificativa para um outro e fundamental ato institucional. O ato institucional número 5, que proibia manifestações de natureza política, vetava o direito de habeas corpus para crimes contra a segurança nacional e legalizava algo que já ocorria, que era a extensão dos poderes do presidente. E muitos protestaram contra o AI-5. Como resultado, vários foram caçados e até presos. Nos 2 primeiros anos, 1.390 cidadãos brasileiros foram afetados diretamente pelo AI-5. Direitos políticos cassados, funcionários públicos demitidos, militares forçados à reserva, juízes aposentados compulsoriamente. Com isso, o governo militar conseguiu consolidar seu domínio sobre o judiciário, dando a impressão de que as cortes existiam, mas eram formadas apenas por defensores do governo. Por parte do governo, a suspensão do habeas corpus e de garantias fundamentais causou aumento da repressão por forças do Estado e também por grupos paramilitares clandestinos. Entre 1964 e 1968, tivemos 308 denúncias de tortura. Não cooperar ou ceder informações confiáveis. Ou seja, vai falar qualquer coisa. O que não é possível é que as redes sociais sejam instrumentalizadas, sejam capturadas para realizar uma verdadeira lavagem cerebral do mal nos eleitores e nas eleitoras. E é isso que o nosso Centro Integrado pretende prevenir. Muda o jeito de falar, mas é a mesma coisa, não parece que é a mesma coisa? Hein? Fala você aí para mim. Então, na época você tinha um poder maior, que era o executivo, que era, né, o governador, o presidente, que era militar, era um general, né? E ali ele fazia os atos institucionais, dali saía tudo. Hoje você tem um poder maior, que é o judiciário. Quem faz isso hoje não é o Lula. Até porque tem uma frase daquele mega empresário, que chama Elon Musk, que fala que o Lula está na coleira do Alexandre de Moraes, né? Ou seja, quem manda, quem está no plano superior é o Alexandre de Moraes. Agora vamos entender um pouquinho? Vamos pegar aqui, para resumir, para encerrar, esse trecho aqui de alguém falando sobre a questão do poder judiciário no Brasil. A maneira que o Lula está encontrando de constituir maioria para governar não é dentro do parlamento, é dentro do STF. Vocês já pararam para pensar por que ele escolheu Lewandowski? É porque está em andamento no Brasil a construção de um modelo autoritário de governança sem o parlamento. O fato do Lula não ter conseguido até hoje consolidar uma maioria no Congresso Nacional, especificamente na Câmara, tem feito o Lula virar o seu governo em direção ao STF. Então ele traz um ex-ministro, que é uma pessoa que passou muitos anos lá dentro, que tem trânsito total e absoluto dentro do STF, para que ele possa, assim, articular os interesses do governo junto ao STF, além de agradar, mais uma vez, os ministros que lá estão. Vocês não estão percebendo que as decisões desses juízes não são decisões comprometidas com as leis e com a Constituição Federal? Há um conluio, portanto, entre ministros do STF e governo Lula, para impor arbitrariamente a vontade deles sobre o povo brasileiro, atropelando o parlamento. Bem, vocês lembram no dia que aquele senhor chamado Tio França, acho que é Tio França, né? Fez aquele gesto, né, de extremo lá na frente do STF, com fogos de artifício, e perdeu a vida? Quando a notícia foi chegar para os ministros e para o presidente, pegaram a turma toda junto, lá no Palácio da Alvorada. Estava lá, né, o presidente, o ministro do STF, o delegado federal, o procurador, como ele se diz aí, uma espécie de um conluio. Estavam lá reunidos, secretamente. Então, essa visão que a sociedade tem hoje, que nós estamos vivendo, sim, num regime de ditadura, um regime de exceção, você faz aí uma comparação com o regime militar, mas, João, isso é um absurdo você falar isso do regime militar.
A opressão lá foi muito maior, teve tortura, Bem, naquela época, você tinha uma resistência da oposição maior com relação, né, a alguns governos militares. Por quê? Porque o pessoal criou células armadas, eles sequestravam, né, embaixadores, sequestravam banco, eles queriam montar uma guerrilha para recuperar o poder. Então foi um momento em que a esquerda queria recuperar o poder na força, na arma. Hoje nós temos a direita querendo recuperar o poder na diplomacia, tá certo? E está enfrentando esse problema. Tem presos da direita, pessoas presas da direita, tem mais de 1000. E fizeram crime? Não, só protestaram. Tem deputados caçados, né, por opinião? Tem. E não é um só, não. Tem deputado sendo intimidado para não poder falar o que pensa na tribuna? Tem. É isso aí. Então nós estamos... Agora você vai responder, o debate está aberto, né? Nós estamos hoje vivendo uma ditadura de esquerda ou estamos realmente numa democracia? Fica aí o debate para vocês. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Esta é a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Direto de São João del Rei para todo o Brasil. Vocês que são membros da comissão, ajude a gente a entender esse momento. Comente, porque o debate está aberto para vocês. É um estudo que nós apresentamos e a gente quer a opinião de vocês. Se puder compartilhar, muito bem. Se puder curtir, melhor ainda, né? Se puder comentar, vai ser muito importante. E se quiser ajudar com o valor no Pix, jpnoticias@gmail.com, para a gente manter essa CCI funcionando, eu fico muito agradecido. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço.